Oi, gente. Hoje nós vamos começar com o conteúdo sobre biodiversidade, fatores bióticos e abióticos e relações ecológicas, tá? Então, a biodiversidade nada mais é do que o conjunto de fauna e flora de uma determinada região, ou, se formos levar em conta a biosfera, é o conjunto de todas as espécies de seres vivos existentes nela, tá certo? Então, bio significa vida, diversidade significa variedade, ou seja, é a variedade de espécies, né, existente no planeta, sejam elas micro, muito pequenas, né, muitas vezes invisíveis a olho nu, ou macro, aquelas maiores, né? Então, quando a gente fala em variedade, a gente quer demonstrar que existe uma grande quantidade de espécies diferentes de seres vivos no nosso planeta, né? E que também existe espécies que são endêmicas de regiões de locais específicos, né? Existem espécies que são endêmicas, ou seja, que elas só existem em uma determinada região do planeta, como por exemplo o boto, que é do Brasil, é endêmico do Brasil, da floresta amazônica, né? O peixe-boi também, que é endêmico, tamanduá-bandeira e etc, tá? Ou então, se a gente for pensar em outro país, nós podemos, em outra região do planeta, nós podemos pensar, por exemplo, na Austrália, onde nós temos lá o canguru, tá certo? Então, o canguru você não vai ver aqui no Brasil. Por quê? Porque ele é endêmico da região da Austrália. E aí, quando a gente fala em biodiversidade, a gente tem que pensar na relação que existe dos fatores bióticos e abióticos. O que é esses fatores bióticos e abióticos? É a relação existente entre os seres vivos e os fatores não vivos, né? Como você pode observar na imagem aqui, você vai ver que nessa imagem nós temos seres, né? Seres vivos, como por exemplo as plantas, as abelhas e os peixes. E aí nós temos também, nós podemos ver que eles não são solitários, eles se relacionam com o ambiente, né? Ou seja, ele se relaciona, ele depende dos fatores não vivos, dos elementos físico-químicos do ambiente. E quem são e quais são os elementos físico-químicos do ambiente? A gente pode ver aqui, por exemplo, a água, o sol, né? A luz solar. Se tiver um dia, né, que tenha vento, ar, etc., então o vento, o ar, as rochas, né? O clima da região, né? Então tudo isso vai acarretar uma importância, né? Tem uma importância direta com a diversidade de seres vivos, tá? E também com como o organismo, né, ele vai funcionar dentro do ambiente. Por quê? A gente pode colocar dois seres vivos em regiões diferentes do nosso planeta. E esses dois seres vivos, eles sendo idênticos, eles vão funcionar de formas diferentes. Por quê? Eles vão se comunicar de forma diferente, eles vão se alimentar de forma diferente, a quantidade de luz que eles vão receber vai ser diferente. Então, por consequência, eles vão se tornar diferentes, tá certo? Então, aqui eu tenho um quadro para vocês mostrando alguns exemplos dos fatores bióticos e dos fatores abióticos, tá certo? Os fatores bióticos, vamos lembrar aí, são os seres vivos, tá? Que aqui a gente tem algumas plantas e alguns animais, né? Lembrando também que a gente tem os micro-organismos, como fungos, bactérias e protozoários ou algas também. E nessa ilustração B, nós temos aqui os fatores abióticos. O que são os fatores abióticos? Os fatores abióticos, eles são os elementos físico-químicos, né? A gente diz os fatores sem vida, tá? E aí, esses elementos físico-químicos
eles estão relacionados diretamente com os fatores bióticos, com os seres vivos. E os seres vivos, eles estão diretamente relacionados um com o outro. Então, os fatores abióticos, eles, dependendo da quantidade, ele vai dizer como será a relação de um ser vivo com o outro, tá? Essas relações de um ser vivo com o outro são chamadas de relações ecológicas, ou seja, são as interações entre os seres vivos de uma comunidade, tá? O que é comunidade? Comunidade são grupos, um grupo de populações que vivem em uma determinada região, tá? As relações ecológicas, elas podem ser intraespecífica ou pode ser interespecífica, tá? Essas interações, né, elas podem ser chamadas de harmônica ou elas podem ser chamadas de desarmônica. Lembrando, intraespecífica são as relações ecológicas que os participantes são da mesma espécie. Em interespecífica, os participantes são de espécie diferente. A gente diz que elas podem ser harmônicas se elas forem positivas, ou só haver benefício nesse tipo de relação. E desarmônica se um dos indivíduos que está se relacionando, ele sair prejudicado. Então, aqui eu tenho alguns exemplos para vocês de relações harmônicas, né, intraespecífica, que é a colônia e a sociedade, e desarmônica, intraespecífica, que é o canibalismo e a competição. E aqui eu tenho a relação interespecífica, ou seja, entre seres diferentes, harmônica, mutualismo e comensalismo, desarmônica, amensalismo, competição, parasitismo e predatismo. Nós vamos ver agora cada uma delas. As relações ecológicas intraespecíficas são relações que ocorrem entre indivíduos da mesma espécie. Como eu já disse, só coloquei a definição para vocês fixarem bem na mente, tá certo? Então, como relação intraespecífica harmônica, eu tenho aí alguns tipos, que é a colônia e a sociedade. A colônia, ela é um tipo de relação em que os seres vivos, eles estão intimamente ligados, anatomicamente ligados, ou seja, eles parecem um indivíduo só. Sendo aqui que nesse exemplo de corais, eles parecem um organismo só que eles são vários indivíduos aí, tá? Outro exemplo de colônia é a caravela portuguesa, que também parece um indivíduo só, mas que na realidade não é. Sociedade. Sociedade, aqui eu trouxe para vocês, um tipo de relação ecológica intraespecífica e harmônica, ou seja, que os seres vivos, os indivíduos que estão nessa relação, eles vão ser beneficiados, né? Todos, nenhum sai prejudicado. Então, na sociedade, cada um dos indivíduos, né, dessa relação, eles têm uma função específica, só que diferentemente da colônia, eles não estão ligados fisicamente, ou seja, os indivíduos são separados. Outros exemplos de sociedade são os cupins e as formigas. Relação intraespecífica desarmônica, ou seja, em que um dos seres vivos vai ser prejudicado, eu tenho aqui um tipo que é o canibalismo e o outro que é a competição. Ou seja, o canibalismo é quando um ser vivo ele mata o outro ser vivo da sua própria espécie. No caso aqui da viúva negra, da aranha viúva negra, ela acaba matando o seu parceiro depois que ocorre a cópula, o acasalamento, tá? Outro ser vivo que faz esse tipo de relação ecológica é o louva-a-Deus. Aqui eu tenho a competição. A competição, quando ela é intraespecífica, ela está muito ligada à reprodução, né? Quando dois seres, dois indivíduos, eles brigam, entram em embate para poder ver quem vai ser ou o líder do bando
ou então quem vai poder realizar o seu processo de reprodução. Relações ecológicas interespecíficas são relações que ocorrem entre indivíduos de espécie diferente, tá certo? Então, interespecífica, indivíduos indivíduo de espécies diferentes. Ela é harmônica, né? Ou seja, os seres vivos de espécies diferentes, eles têm essa relação e ela é harmônica, beneficia um ou os dois indivíduos sem prejudicar outro. Ela é chamada de mutualismo, né? Quando, nesse caso aqui, que a gente tem a abelha e a flor, se dá porque todos dois vão ser beneficiados, tá certo? O mutualismo, ele pode ser chamado de obrigatório ou facultativo. Obrigatório é quando o ser vivo depende da sua vida, né, desse processo para poder sobreviver. E facultativo, quando não ocorre essa necessidade. Nesse caso aqui, a gente tem a abelha, ela se beneficia do pólen da flor e a flor também se beneficia que ela vai levar o seu pólen para outras flores para poder ser fecundada. Aí aqui nós temos o comensalismo. O comensalismo é chamada também de relação ecológica interespecífica harmônica, por quê? Porque no comensalismo, como exemplo aqui eu vou dar o tubarão e a rêmora, o, o tubarão, ele vai se alimentar de outros pequenos peixes, né? E a rêmora, ela fica aderida à barriga do tubarão. E aí, ela consegue pegar os restos alimentares do tubarão. O tubarão, ele não é beneficiado, mas a rêmora, ela é beneficiada, mas também ela não prejudica o tubarão. Então, nós chamamos essa relação interespecífica de comensalismo, porque um sai beneficiado, mas não prejudica o outro. Depois, nós temos as relações ecológicas interespecíficas, chamadas de desarmônica. Aí, nós temos o parasitismo e nós temos o amensalismo, como também nós temos o predatismo e a competição. Aí, voltando aqui para parasitismo e amensalismo, o parasitismo ocorre quando um parasita, ele é beneficiado através de um hospedeiro. Nesse caso aqui, a gente tem o carrapato e o ser humano, né? O carrapato, ele vai absorver o sangue do ser humano, né? Vai se beneficiar, em compensação, ele vai prejudicar o ser humano. Um fator assim que é bem recorrente, também que é bem conhecido, é a pulga e o cachorro, tá certo? Ou então um mosquito e o ser humano também, um piolho e o ser humano, tá? Então, isso é uma relação interespecífica, ou seja, de seres de espécies diferentes, onde um vai sair prejudicado, tá certo? O prejudicado é chamado de hospedeiro e o que se beneficia é chamado de parasita. Depois nós temos o amensalismo. O amensalismo é a relação ecológica em que um ser vivo ele vai ser beneficiado, sendo que prejudicado, sendo que o outro não é beneficiado, tá certo? Nesse caso aqui a gente tem os elefantes que estão passando em cima da grama, do capim, e aí ele prejudica esse capim, mas ele não leva, por consequência disso, nenhum tipo de benefício. Isso acontece também com alguns fungos e bactérias. Os fungos eles conseguem produzir um antibiótico que aí faz com que umas bactérias não consigam se reproduzir, a bactéria é prejudicada, mas também os fungos não são beneficiados com essa relação. E por último, nós temos o predatismo, né, que é quando um ser vivo de espécie diferente do outro, ele caça um animal. Essa relação ecológica, ela está ligada muito com os animais carnívoros. Por quê? Porque todo animal carnívoro, ele realiza esse tipo de interação, tá? Desarmônica, né? A gente pode citar como exemplo também a cobra e o rato, né? Que a cobra mata o rato para poder se alimentar, tá? E desse outro lado nós temos a competição.
A competição aqui, ela é interespecífica. Eu mostrei para vocês anteriormente a intraespecífica, ou seja, com seres vivos da mesma espécie. Nesse caso aqui, eu tenho a interespecífica, né? Entre seres vivos de espécies diferentes. Eles estão disputando aqui uns restos mortais, né? De um animal. Aí a gente tem aqui a hiena e os urubus. Então, eles estão disputando aqui alguns recursos, tá certo? E aí, por hoje, gente, é só. Espero que vocês tenham gostado, tenha tirado suas dúvidas e se não tirou, a gente vai continuar com as videoaulas, né, para tentar colaborar com o nosso instrumentos didáticos, tá certo?